Tem se falado muito sobre a relação do Irã com a Rússia e a China. Primeiro, quero ler uma declaração de Ali Larijani, chefe do Conselho de Segurança. Ele diz: "Notamos que os russos e os chineses têm sido muito bons conosco em vários campos políticos. Alguns estão preocupados com isso, porque aqueles que se mantiveram firmes ao lado do Irã e o defenderam no Conselho de Segurança foram a Rússia e a China, não a Alemanha e a Grã-Bretanha. Esses países ativaram um mecanismo de gatilho contra nós. Eles estão tentando criar uma divisão entre nós, a Rússia e a China. Acredito que a Rússia e a China estão trabalhando bem com o Irã, porque seus interesses e os nossos estão alinhados. Tem se falado muito sobre esse apoio que o Irã recebeu da Rússia e da China, e vice-versa. A China, por exemplo, forneceu até imagens de satélite de acesso público, mostrando a localização de ativos sendo transferidos para bases, como na Jordânia, o Fadi, interceptores e tudo mais. Então, o que você acha dessa parceria? Bem, o Irã, a Rússia e a China têm uma boa relação, ela vem melhorando com a Rússia. Melhorou muito na Síria, onde ambos estavam lutando juntos contra o ISIS e a Al-Qaeda. O ISIS e a Al-Qaeda que eram apoiados pelos Estados Unidos, Israel, Catar, Turquia, Jordânia e outros. As duas forças militares, os dois exércitos, trabalharam juntos lá, então passaram a se conhecer melhor. E claro, o general Soleimani ficou famoso por convencer os russos a irem para a Síria lutar contra o ISIS e a Al-Qaeda. Se os iranianos, os russos e o Hezbollah não tivessem lutado durante aqueles anos, hoje a situação seria muito pior. Quero dizer, a Al-Qaeda e o ISIS que vemos hoje na Síria são muito mais fracos do que eram em 2013, 2014 e 2015. Naquela época, eles estavam prestes a tomar o Iraque também, e o Líbano igualmente. Então, aquela cooperação, sabe, apesar de partes da Síria terem caído nas mãos da Al-Qaeda e do ISIS, deu resultado. E depois disso, após o início da guerra na Ucrânia, os iranianos não estavam cegos. Eles viram exatamente o que estava acontecendo. Viram os americanos e os europeus realizarem um golpe na Ucrânia. Viram-nos fortalecer os neonazistas, assim como o ISIS e a Al-Qaeda na Síria e no Iraque. E eles os viram matando russos étnicos no Donbass e também no sul, em Odessa, queimando-os vivos. Assim como esses manifestantes no Irã fazem, como o ISIS faz, e aparentemente é uma tradição contínua entre os aliados americanos. Então, o Irã sabia que a expansão da OTAN ia contra o que havia sido prometido. Eles também viram que a OTAN planejava se expandir para a Geórgia, o que faria com que a OTAN, com a Turquia, é claro, sendo membro, se estendesse até a Geórgia e, provavelmente mais tarde, até a Armênia e o Azerbaijão. Era uma ameaça para todos. Assim, a relação entre Irã e Rússia melhorou após a guerra, e depois da Guerra de 12 Dias, o relacionamento evoluiu ainda mais. Com a China, o relacionamento também vem melhorando, especialmente depois que o presidente Raisi foi à China. Após o Irã ingressar na Organização de Cooperação de Xangai, sob o governo do presidente Raisi, e depois no BRICS, novamente sob o presidente Raisi, e então com sua viagem à China, o relacionamento continuou a evoluir. E a viagem do presidente Xi à China foi um passo importante para aprofundar esse relacionamento. Acho que depois da Guerra de 12 Dias, o relacionamento cresceu ainda mais, porque tanto os chineses quanto os russos reconheceram que uma ameaça ao Irã é uma ameaça a eles. Os Estados Unidos querem controle. Esses oligarcas querem controle sobre o petróleo da Ásia Ocidental. Isso prejudicaria a Rússia e colocaria a China em uma situação muito ruim. Portanto, o Irã não está sem amigos e aliados. Esses países reconhecem o que o Ocidente está tentando fazer. E é claro, o Irã também tem aliados regionais, como expliquei antes, o eixo da resistência, do Iraque até o Mar Vermelho e assim por diante. Portanto, o Ocidente não é nem de longe tão poderoso quanto afirma ser. E os europeus, você sabe, podem aplaudir a guerra de agressão americana.
Vimos o presidente francês quando implorava a Trump para não tomar a Groenlândia. Ele dizia, olha, destruímos a Síria juntos. Podemos destruir o Irã juntos. Mas sabe, não toque na Groenlândia. É assim que isso é imoral. E, novamente, o discurso do secretário de Estado dos Estados Unidos, no qual ele elogiou os impérios de 500 anos, atacou a descolonização e pediu a retomada dos impérios, e a ovação de pé que recebeu daqueles líderes europeus. Isso diz tudo. Mostra quem essas pessoas realmente são e o que elas defendem. Mas os europeus são fracos e não têm o poder que pensam ter. Então o Irã compra armas da Rússia. Compra armas, sistemas de armamentos e equipamentos da China. E o Irã, é claro, os ajuda. Vende petróleo para a China, vende equipamentos também para a Rússia. O relacionamento está melhorando e as relações do Irã com os países da Ásia Central são muito boas. E sim que a Rússia nasce ir China. Portanto, a Halasiata Stat Siri é o Edley Keelins de Mringath. Inclusive, é nascem fio, with stray. Então, os Estados Unidos querem um regime etno-supremacista em nossa parte do mundo e desejam a dominação global para si mesmos. Ambos fazem parte de um único e mesmo projeto. Os israelenses são inimigos da Rússia e da China porque fazem parte dos Estados Unidos, desse projeto imperial. E claro, a ideologia central não é realmente uma ideologia, é a classe Epstein. São eles que governam. Portanto, seja um império sionista na Ásia Ocidental ou um império liderado por sionistas nos Estados Unidos, é a classe Epstein. Os russos e os chineses se sentem ameaçados. A relação com o Irã está crescendo e as pessoas em nossa região se sentem ameaçadas. Pessoas em todo o mundo estão cada vez mais se sentindo ameaçadas pelo comportamento ultrajante dos Estados Unidos. Sim. E até que ponto você atribui isso à subestimação do Irã? Tenho a impressão de que quanto mais os Estados Unidos e Israel, e claro, todos os seus seguidores, se aproximam de querer um confronto em grande escala com o Irã, mais descobrimos que o Irã talvez tenha sido subestimado como um tipo próprio de potência tecnológica. Quero dizer, estamos descobrindo, por exemplo, em vários relatos da grande mídia, que o Irã forneceu certos tipos de drones à Rússia, que têm sido muito úteis para eles no conflito na Ucrânia. Muitos drones. Sim, muitos drones. Estamos falando de bilhões e bilhões. Ah, isso é muito dinheiro. Quando falamos sobre o que acontece com toda essa manipulação cambial, como já abordamos neste programa, professor Morandi. E também estamos descobrindo que, por exemplo, a China, claro, não podemos questionar o poderio econômico da China. A China fez tantos avanços tecnológicos. Mas com o Irã, estamos descobrindo que há cerca de 15 anos, recebemos relatos de que a China, em 2011, destruiu a rede da CIA lá. Basicamente, eles eliminaram todos os agentes e acabaram com a ameaça interna. Agora vemos os Estados Unidos tentando recrutar chineses de fora para tentar virá-los contra o próprio país. Mas há um motivo pelo qual eles não têm mais ativos lá. E um dos motivos é que o Irã, na verdade, ajudou a fornecer informações de inteligência à China, porque o Irã havia descoberto uma grande rede de espiões da CIA em seu próprio país e compartilhou essas informações com a China. Como identificá-la e o que fazer. Acho que isso mostra que houve uma subestimação do Irã. Algumas pessoas viram o ataque surpresa do ano passado como uma exposição de grandes falhas em muitas áreas. E claro, o Irã, como qualquer outro país, não é perfeito. Mas acredito que há muitas áreas que foram subestimadas, coisas que realmente não conseguimos aprender no Ocidente, porque nos dizem que o Irã é esse país maligno que reprime seu próprio povo e está sempre ameaçando o mundo com sua ideologia horrível e toda a outra propaganda a seu respeito. Sim, acho que os generais e as elites dos Estados Unidos deveriam prestar atenção ao que o general Soleimani disse certa vez. Ele disse, somos a nação do Imam Hussein. Talvez eles devessem aprender uma ou duas coisas sobre o Imam Hussein
e sobre como ele desempenhou um papel fundamental na cultura e na sociedade iranianas, e como isso influencia a forma como os iranianos têm conseguido se manter firmes e resilientes nos últimos 47 anos. Os iranianos sempre foram capazes tanto de receber apoio quanto de oferecer apoio a povos oprimidos de diferentes origens religiosas, étnicas e raciais em várias partes do mundo. Religious and ethnic and racial backgrounds in different parts of the world. The United States cannot comprehend Iran. Os Estados Unidos não conseguem compreender o Irã, o regime em Washington, o regime Epstein, por causa de sua arrogância e de seu senso de superioridade. Quero dizer, todos os arquivos de Epstein mostram a mesma coisa, a mesma atitude em relação aos americanos. As meninas e crianças americanas não têm valor para eles porque se veem como superiores. Claro, imagino que a razão de muito disso acontecer é que se você quer fazer parte do clube, precisa se expor, precisa ser vulnerável aos outros membros do clube. Mas a questão é que eles veem essas crianças, muitas milhares de crianças, como tendo valor zero. Eu não quero repetir algumas das coisas que li nos últimos dias, incluindo algumas que li apenas algumas horas, mas isso mostra que eles não têm respeito por ninguém, em sua arrogância e em seu senso de superioridade. Seja pela ideologia sionista ou apenas por essa crença geral de que, por serem super ricos, estão de alguma forma acima e além dos demais. Essa arrogância é o que está destruindo o império. E essa arrogância é o que os levará ao fracasso, um fracasso monumental, contra o eixo da resistência, sem dúvida. A contínua saga de Epstein continua a tanto horrorizar quanto despertar as massas, qualquer pessoa com um mínimo de humanidade, e é claro, a expor o quão vulgares e abomináveis esses elites são ao manter seu domínio. E é incrível, uma coisa que realmente me impressiona, é que algumas dessas pessoas que continuam sendo apoiadoras de Trump, embora o número delas tenha diminuído, aparentemente, eu nem consigo dizer as palavras porque tenho medo de que isso afete o seu programa. Mas o que Epstein fez, e o que a classe de Epstein fez, aparentemente algo que era um problema para eles há um ano, não é mais um problema agora. Atirar no rosto de uma mulher branca não é um problema, ao que parece. Certo, atirar pelas costas em uma enfermeira que trabalhava com veteranos e matá-la não é um problema para essas pessoas. Corrupção em massa, todas as coisas que o movimento MAGA supostamente defendia, essas pessoas, aquelas que continuam a apoiar Trump, nunca foram sérias em relação a nada disso. Elas apenas apoiaram esse culto, um culto totalmente corrupto, sem princípios e que está desmoronando. E quando o preço da gasolina disparar, muitos desses membros remanescentes do culto, que se recusaram a se afastar por causa do abuso infantil, das guerras intermináveis e assim por diante, quando os preços da energia subirem às alturas, tenho quase certeza de que estarão entre os primeiros a se voltar contra as próprias pessoas que os manipulavam. Um grande motivo pelo qual essas mesmas pessoas estão cometendo esses atos horríveis, e o fazem com base em se é uma operação, chantagem, seja o que for. Há todo tipo de teoria, mas o fato é que essas são as pessoas que controlam o Ocidente. Elas buscam e perseguem a dominação e o lucro a serviço do Império dos Estados. E um grande motivo pelo qual Irã, Rússia e China precisam ser eliminados, eu gostaria que você comentasse sobre isso, é que muita gente dá muita importância na geopolítica ao apoio militar, certo? Radares para o Irã, vindos da China, sistemas de defesa aérea, tudo isso. E tudo isso é realmente muito importante. Mas eu tento enfatizar que a guerra econômica é uma parte enorme de tudo isso. Vimos, até mesmo nas últimas semanas, que, com toda a pressão sobre a Venezuela, a China aumentou suas importações de petróleo do Irã. Vemos todo tipo de consolidação econômica,
comércio nas moedas uns dos outros. Já vimos isso entre a Rússia e o Irã, e também entre os três. Talvez você possa falar sobre isso. De que outras formas essa parceria ajuda o Irã em particular? Porque o Irã às vezes é criticado por não ser aberto o suficiente à Rússia e à China. Acho isso um pouco exagerado, mas as pessoas dizem, eles não estão aceitando toda a ajuda que a Rússia e a China podem oferecer. Ainda assim, ambos os países têm parcerias econômicas profundas com o Irã. Tenho curiosidade em saber se você poderia ajudar as pessoas a entender o quanto isso faz diferença na capacidade do Irã de defender sua soberania. Sim, eu já vi esse tipo de coisa. Não foi assim que aconteceu. E não é assim que funciona. Sabe, não é como se o Irã não tivesse aceitado isso, ou os russos. A relação evoluiu. Como expliquei antes, a relação com a Rússia evoluiu, e a relação com a China também evoluiu. É uma via de mão dupla. A Rússia e a China, antes de 2015, quando eram mais fracas e os americanos queriam sanções na ONU, tentaram enfraquecê-las, mas no fim das contas, votaram a favor das sanções, as diferentes resoluções que eram contra o Irã. Agora, os russos e os chineses, quando os europeus tentaram usar o chamado snapback, rejeitaram. Então, o mundo mudou e a relação evoluiu. Não é como se o Irã não quisesse isso e os chineses tivessem feito mais. Ambos os lados se aproximaram gradualmente. O mesmo vale para o Irã e a Rússia. E os Estados Unidos foram o catalisador. Não é como se os russos estivessem oferecendo algo ao Irã e os iranianos dissessem, não precisamos disso. Há todo tipo de consideração. Às vezes, os russos tinham sistemas de armas que os iranianos não queriam, porque não tinham dinheiro para comprá-los. Eles pensam, bem, o dinheiro que temos é melhor gasto nisso do que naquilo, certo? Então, talvez os chineses, em algumas áreas, não quisessem exportar certos bens, assim como os russos, porque os países costumam ser cautelosos com suas tecnologias mais avançadas. O mesmo vale para o Irã. O Irã não exporta nenhum de seus mísseis mais sofisticados. Portanto, há muitas considerações, mas a relação entre Irã e Rússia melhorou, e a relação entre Irã e China e entre Rússia e China evoluiu. E muito disso se deve a Trump. E muito disso se deve a Obama. E muito disso se deve a Biden e ao establishment político dos Wars. Você sabe, o império, que constantemente ameaça países, constantemente engana países e constantemente mente. E isso tem sido o melhor e mais importante catalisador para unir os países. Os Estados Unidos têm sido o maior catalisador na criação do BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai e de outros organismos regionais na América Latina e em outros lugares. Portanto, não é como se fosse um processo unilateral. É um processo em evolução. Mas acredito que o relacionamento entre o Irã e a China é bastante bom, assim como o relacionamento entre o Irã e a Rússia. O Irã está adquirindo algumas das coisas de que precisa da China e outras da Rússia. E, obviamente, as capacidades militares iranianas. Suas capacidades autóctones são muito bem conhecidas. Mísseis iranianos atravessaram camada após camada das defesas americanas, tanto do Mediterrâneo quanto em terra e no ar. E claro, as defesas israelenses, que são defesas americanas. Não há nada em Israel que seja autóctone. Tudo vem do Ocidente, e dos Estados Unidos em particular. Então, novamente, não precisaria ser assim. Quero dizer, os Estados Unidos poderiam ser amigos do Irã, poderiam ser amigos da Rússia, poderiam ser amigos da China. Mas a mentalidade de império e a mentalidade da classe Epstein não permitem que isso aconteça. Caso contrário, os americanos são como os iranianos, como os brasileiros, como os russos, como... Você sabe, é só... Quem esteve recentemente no Irã e me contou? Rick Sanchez. Rick Sanchez esteve no Irã. Eu estava na Rússia quando ele foi ao Irã.
Na verdade, ele ia vir antes, e eu disse para ele vir no aniversário da Revolução, para ver a celebração. Mas isso fez com que a gente não se encontrasse, porque foi justamente quando eu estava em Moscou. Nós trocamos de lugar, Então eu estava lá e ele estava aqui. O Rick me contou alguns dias atrás, quando voltou a Moscou na noite anterior à minha viagem de volta a Teherã, que o que mais o impressionou foi como o Irã era um país normal e como Teherã era uma cidade normal. As pessoas eram normais, tudo era normal. Mas você sabe, o Ocidente tenta retratar todos os outros como anormais e a si mesmo como normal. No entanto, quando olhamos os arquivos de Epstein, os países mais anormais do mundo, tirando as pessoas comuns, os mais anormais são os regimes ocidentais. Certo. O regime Epstein. Quer dizer, eu não sei. Poderíamos passar horas e horas falando sobre isso. Se quisermos comparar os sistemas políticos, mesmo apenas os sistemas políticos, eu sei como funciona nos Estados Unidos. São realmente as elites econômicas, aquelas que controlam o dinheiro. E então você vê como líderes e bilionários da nossa região, no Golfo Pérsico e em outros lugares, também estão ligados a Epstein. Mas no fim das contas, o Irã, a República Islâmica do Irã, o Eixo da Resistência, o Hezbollah e Sayed Nasrallah, a resistência iraquiana, eles não vão abandonar o povo palestino. Isso não vai acontecer. E o regime político americano vai ter que conviver com isso. Seja qual for o preço, nós não vamos desistir deles. Não. Eles não vão abandonar o povo palestino. E parece que há todo um conjunto de questões que apontam para o Irã determinando seu próprio destino, seja com quem o Irã comercializa ou como o Irã se defende. Nenhuma dessas coisas está em negociação. Nem deveria estar. Especialmente considerando que foram os Estados Unidos que chegaram à beira desses ataques agora, podemos dizer, 2 vezes no último mês, mais ou menos. E quando você faz isso, está basicamente admitindo e reconhecendo que está procurando uma guerra. E só há uma outra opção, ou você conversa ou vai para a guerra. E eu não quero ver pessoas morrerem. Eu já vi a guerra antes. Eu lutei numa guerra, e eu vi a guerra. Eu vi a guerra recente. E vi como o regime é implacável, como eles simplesmente bombardeiam blocos de apartamentos, como bombardeiam praças movimentadas e rotatórias em Teherã. E eu sei que quando os americanos atacarem, eles vão massacrar pessoas comuns, e a mídia ocidental vai chamar isso de ataques cirúrgicos. Sempre que muitas pessoas comuns forem mortas, eles dirão: o regime iraniano afirma. E quando, digamos, um alto funcionário se bombardearem a casa dele e matarem toda a sua família estendida, eles vão ignorar isso e dizer que foi uma operação sofisticada. Você sabe, é assim que a mídia ocidental ligada a Epstein funciona, e é assim que os regimes ocidentais operam. Eu não quero ver guerra, mas a questão é que se os americanos a impuserem a nós, então lutaremos até o fim e garantiremos que o império fracasse. E isso, eu acho, será o fim do império dos Estados Unidos e definitivamente o fim da presidência de Trump. Mas ninguém quer guerra. No fim das contas, como disse o general Soleimani, nós somos a nação do Imam Hussein e os americanos não vão sair impunes disso. Americans are not going to get away with it, Russia.